Dia, minha pova. E aí, gente? O que eu fico besta. Vou falar um pouco de política aqui, porque não tem como não falar. Vocês viram o que o Lula falou? Pois bem. Mas passou o que o Lula falou, porém tirado de um contexto. Por quê? Ele não falou aquilo para ofender nenhum pobre. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Parar, pôr a cabeça para funcionar, pensar um pouquinho. Se o Lula achasse que pobre não deveria estudar, ele iria fazer 18 universidades. Ele iria colocar o FIES para facilitar a vida do pobre para poder estudar? Isso, gente, que ele falou, eu entendi claramente. Na época dos meus avós, da minha mãe, meu avô era coronel, meu avô tinha uma fazenda e era coronel. E ele achava que os filhos não precisavam estudar porque iam trabalhar ali naquela fazenda dele ali o resto da vida. Minha mãe conta que meu avô não deixava os filhos brincar. Minha mãe não tinha boneca, ela fazia boneca de sabugo de milho. Então ele achava que ensinou a trabalhar, tem aquela terra ali, tá feito pro resto da vida. E ele achava que o filho não precisa estudar. Meus tios que estudaram, que foram poucos, os que estudaram por conta própria, enfrentando pai e mãe, porque meu avô não queria deixar eles estudarem, entendeu? Ele achava o seguinte: filho de pobre não precisa estudar, tem que trabalhar. Então ele socava eles no serviço, na roça. Tratar de porco, tratar de gado, fazer tudo que se faz numa roça. Capinar, roçar. E os filhos não tinham direito de brincar, eles não tinham infância. A única coisa que eles tinham direito era de trabalhar e ir à missa. Por isso que eles gostam tanto de ir à missa, porque quando eles iam à missa, eles descansavam. Então dava no domingo, enchia o carro de menino, porque eram 11 filhos. Não era um carro só, eram acho que 2 ou 3 carros. Ali ia, enchia o carro de menino e ia pra missa. E toda noite tinha que rezar o terço. E eles achavam naquela época que pobre e criança, o único direito que eles tinham era de rezar e trabalhar. Não tinha direito de brincar. Minha mãe não teve uma boneca, minha mãe não teve nada disso. Se ela queria brincar de alguma coisa, quando meu avô ia para a cidade, minha avó deixava elas brincando lá. E o meu avô era tão ruim que ele fazia assim: vocês vão hoje vocês vão fazer isso, isso e isso. Cada um tinha sua função e ele tinha que chegar, a função tinha que estar pronta. Então o que eles faziam? Um ajudava o outro para poder sobrar tempo para poder brincar, para fazer mais rápido para poder brincar. Porque na hora que meu avô chegava, não podia brincar. Essa era a mentalidade do povo há muitos anos atrás. Então o Lula está recordando isso. Vocês acham, gente, que se ele achasse que pobre não precisaria estudar, ele lutaria tanto para fazer a universidade gratuita aí, ele lutaria tanto para implantar um FIES, ele ia dar esse dinheiro que ele está dando para incentivar os meninos a estudar? Só louco acredita nisso, gente. E ele não falou isso. Quem viu o vídeo completo,
viu que ele não falou isso. E é só raciocinar o mínimo que seja que você vê que ele não falou isso. Se ele achasse que não precisaria estudar, ele não ia incentivar tantas crianças a estudarem. Dar esse auxílio de R$ 200 aí para fazer uma faculdade, para ajudar na faculdade, para ajudar. Ele não ia ajudar tanto. Ele não ia fazer FIES, ProUni, ele não ia fazer nada disso. Pelo amor de Deus, gente, pense um pouquinho. Um dos motivos que eu não voto na direita são esses fake news. Você não vê eles vindo aqui para falar uma coisa boa. Ah, nós vamos fazer isso, isso, isso. Não, é só vir, só atacar o Lula, só falar do Lula, só fazer fake news. Igual o Nicolas Ferreira. Gente, vamos jogar limpo. Tenta um dia ir aí e falar assim, não, eu vou fazer isso para ajudar o pobre. Eu fiz isso para... Não, só luta contra o pobre. É contra a empregada doméstica, que Bolsonaro tem orgulho de falar, que lutou contra o direito da empregada doméstica. Tudo que vai facilitar a vida do pobre, eles vão lá e são contra. Me fala uma coisa que eles fizeram para a população. Não fizeram, gente. Agora vem falar que o Lula falou que pobre não precisa estudar. Isso ele falou sim, mas ele se referiu ao pensamento de antigamente. Antigamente, uma pessoa com a cor de pele mais escura não entrava numa universidade. Porque não tinha vaga. O que? Era um racismo. E Lula foi lá e conseguiu colocar essa vaga. Na universidade tem sim que ter pessoas de pele escura. E facilitou muita coisa para eles. Por quê? Para ajudá-los. Lula fez sim isso. Então, gente, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. Porque quem pensa um pouquinho assim, vê que isso tudo é mentira, que isso é fake news que eles estão colocando na internet. Para poder ter alguma coisa para falar, porque eles não têm. Eles não têm nada para falar, nem de bom. Que, porque eu fiz isso, implantei isso para ajudar o povo. Não. Eles só vêm soltar Bolsonaro, anistia e lutar pela esquerda. Na esquerda só existe Bolsonaro? Não existe população? Então a gente acorda. Para de jogar fake news, falar que Lula falou isso, que ele não falou. O que ele falou, ele explicou muito bem. E quem viu o vídeo completo sabe disso. Isso aí é serviço da direita para poder tentar ganhar votos. Eles não querem ganhar voto pelos que eles fazem. Eles querem ganhar voto pelos erros que eles acreditam que o outro tenha feito, mas fazendo fake news. É a mesma coisa, uma pessoa vai na sua casa, aí ela chega na sua casa, no lugar dela conversar com você, uma conversa sadia, ela fica... e fulano fez... É igual a Maria Fofoqueira. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você já viu a novela Tieta? Que a Perpétua só ia... Toda vez que a Perpétua ia confessar, ela só confessava o pecado dos outros e não dela. A direita tá mais ou menos assim. Ela vai lá, inventa um pecado pro outro, uma coisa que o outro fez. Ela inventa, corta vídeos, solta fake news na internet e quer se vangloriar disso, porque o que ela fez, ela não tem o que postar porque ela não fez nada.
É igual Gente, vocês já assistiram a novela Tieta? Eu tenho o Globoplay aqui, quem tem, passa. Então, a Perpétua, ela só... Toda vez que ela ia confessar o pecado da Tieta e não dela. Foi no padre, pegou e falou que não ia absolvê-la mais, porque o pecado era da Tieta e não dela. O dela mesma ela não falava. Ela queria ir lá confessar o pecado do outro. E a direita é a mesma coisa. O que eles fazem de bom e de ruim, eles não falam. Mas eles só querem ir lá e apontar o dedo pro outro. É a mesma coisa. Galerinha, beijo no coração, fiquem com Deus. E bora continuar essa novela da política aí.